Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho sempre deles, dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos estudar hoje o capítulo 15 do livro Os Mensageiros, A Viagem. No programa passado, nós vimos, que o André Luiz está muito espantado com o que aconteceu, nessa viagem que ele está fazendo com Aniceto e o Vicente. Os acontecimentos, ele já viu ave horripilante, ele já viu picos sombrios, ele percebeu que não tinha sol lá naquela região, que tudo parecia filme de terror. E ele narrou, a gente comentou que essas aves a gente não sabia se era, a gente não sabe realmente, porque ele não disse se é forma pensamento, se é animal mesmo, morto, o espírito do animal lá, ou se é encarnados em estado de desencarnados em estados de zoantropia, Nós falamos sobre a ventania também, que ele e ele está muito assustado. E aí o Aniceto disse para ele que tudo que eles estavam vendo era a continuação da Terra. E que muitas das vezes os olhos humanos veem apenas algumas expressões, do lugar em que habita. E eles, como desencarnados, também, vendo alguma coisa, não veem tudo. Então, só o espírito muito evoluído é que consegue ter uma visão panorâmica grande do que realmente está acontecendo. E aí a gente trouxe um exemplo disso que a gente comentou. O Aniceto está vendo coisa que da mesma maneira que ele consegue volitar muito melhor, e viajar até pelo pensamento, coisa que o André Luiz e o Vicente, por enquanto, não sabem aqui nesse livro, ele também vê coisas que os dois não estão conseguindo ver. E aí a gente lembrou de um caso que o André Luiz vai relatar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, quando ele vai assistir à reencarnação do Segismundo. Quando o Segismundo é acoplado de alguma maneira no colo da mãe, da futura mãe, que se chama Raquel, o André Luiz relata para a gente que ele viu uma coroa descendo, sobre a fronte da Raquel desdobrada, que ela está dormindo, e isso está acontecendo no desdobramento do sono da Raquel lá e do... como é o nome dele? Adelino, que é o pai, Mas a coroa só vai na cabeça dela, não vai na cabeça do pai, não. Coitado. Aí ele nem queria que o Segismundo nascesse, ele estava matando os espermatozoides. O Segismundo matou ele na interação anterior. Aí tá ele defendendo o Segismundo. Mas então, voltando ao assunto da Raquel, a Raquel, ela quando ela recebe essa coroa que está chegando do mundo espiritual, o André Luiz percebe que o Alexandre se ajoelhou. Ele não estava ajoelhando para a coroa, ele estava ajoelhando para as entidades superiores que ele estava vendo. Aí o André Luiz, eu não estava vendo nada, só estava vendo a coroa. Então, quanto mais evoluído o espírito mais ele consegue enxergar coisas que nós, meros humanos, então no corpo aí mesmo que a gente não enxerga nada, mas no mundo desencarnado, quanto mais evoluído, mais a sua visão espiritual se amplia. Então agora nós vamos começar a ler a partir do
parágrafo 16. O Aniceto vai continuar a explicar essa região sombria em que eles estão, que ele já falou, é uma continuação da Terra. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muito limitados. Então, aqui na Terra, só aqueles que nasceram com o corpo preparado e que são os médiuns, esses vão conseguir ver um pouco do mundo espiritual, o que os espíritos permitirem que eles vejam. Porque se os espíritos não permitirem, a pessoa pode ter a faculdade, mas eles... Se tiver mau uso, dependendo da situação... Muitas das vezes eles bloqueiam. Bloqueiam. A faculdade não acaba, mas eles bloqueiam a situação da vida. Fora esses médios, a maioria de nós não vai ver o mundo espiritual enquanto estiver encarnado. E a gente não consegue nem ver as coisas, né? Os nossos olhos, eu estava vendo ontem na internet, que os nossos olhos físicos, né? Porque na realidade quem vê é o cérebro, mas o instrumento da visão, que são os olhos, eles só conseguem ver do vermelho ao violeta. A gente não consegue ver nenhuma vibração abaixo do vermelho, que é o infravermelho, e nem acima do violeta, que é o ultravioleta. A gente só consegue enxergar ali naquele pedacinho, porque os nossos olhos, eles foram preparados para isso. Por isso é que muitas das vezes, muitas das vezes não, por isso que quando a NASA lançou, né, o foguete que pousou na Lua, eles disseram, aqui não tem vida, porque os nossos olhos só vão enxergar, e os nossos instrumentos só vão enxergar daquilo da nossa capacidade, não é? A sonda foi lá em Marte, porque a gente criou instrumento de acordo com o que a gente conhece, de acordo com o que a gente sabe. Como é que vai criar uma sonda para detectar uma coisa que a gente não conhece? Não pode. Aí fica difícil, não tem dá. como. Aí a sonda foi a Marte, né? Em 2021, que eu estava vendo, e ela chegou lá, não viu ninguém, viu alguns rudimentos lá de água, e viu que provavelmente Marte é vermelho por conta lá do pó de ferro que tem lá misturado lá na água, né, lá no ambiente e tudo, mas vê espíritos lá e Marte, e tem porque uma população que vive lá. Aproveitando que a Teresa está falando, a grande questão é, a gente às vezes cataloga alguma coisa e fixa naquela ideia e não abre um pouco o pensamento. O que é o planeta Marte? É uma condensação de matéria que está lá, em torno, girando na nossa órbita solar. É a condensação de matéria como é a Terra. Como é na Terra, como é em Vênus, como é em Plutão. E aqui nós estamos encarnados, a nossa condição de encarnado, o corpo nosso, ele é feito para se viver aqui na Terra, com essa ambientação que nós temos aqui, não em outro lugar. Então é essa ambientação que está aqui. A necessidade além disso, nós temos em torno de nós a multidão de espíritos, que são gente, só estão sem o corpo somático que a gente conhece, mas tem o corpo espiritual, comprovado pelos espíritos. A começar de Kardec, que comprovaram para ele e ele relatou para nós. Então, como a gente não consegue detectar os espíritos, porque não consegue, só quem é médio e consegue ver, aí sim, consegue ver. E mesmo assim, dependendo da mediunidade, não vê nitidamente. Ele vê aqueles fogos fatos, vamos dizer assim, né? A presença, mas ver nitidamente a mediunidade, ver ali, já é mais difícil, mas existe. Então, essa comprovação que nós temos através da mediunidade, mas aparelhos que detectem a presença do espírito, aqui, tem o espírito aqui, tem o espírito ali.
até Jesus permitir, não tem. Então, essa condição, ainda não. Fazendo esse raciocínio dessa condição limitada que nós temos para detectar os espíritos, nós fazemos o mesmo raciocínio para detectar a vida, exemplo que a Teresa está falando em Marte, porque não tem o aparelho, não há essa condição ainda. Porque o que a gente vai ler agora é o que o Aniceto vai explicar, porque a gente só sabe do universo, do que acontece no universo, o que os nossos parcos recursos podem nos mostrar. O problema é o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque a gente acha que nós somos os únicos seres desse universo imenso, de 200 bilhões de galáxias, de não sei quantos bilhões de sistemas solares, mas a gente acha que é o único. Mas, enfim, falando é o nosso orgulho. Mas esse raciocínio, graças a Deus, já está diminuindo cada vez mais esse pensamento, né? Vamos lá, pelo menos o Espiritismo chegou na Terra para ajudar a gente a entender isso. Vamos lá. E aí o Aniceto vai começar a descrever para o André Luiz e para o Vicente o que por enquanto a gente só consegue entender. O homem recebe um reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia, porque, como a gente falou, é só o que os nossos instrumentos que foram construídos por nós conseguem observar. A gente anotou aqui, só um detalhe, o mundo que lhe é moradia. Eu esqueci a página. Que é a Terra. Aonde a gente mora? Na essência, no final das coisas, onde a gente mora. A Teresa falou que é a Terra. A Terra é o. A gente mora no físico. sistema solar regido pelo Sol, depois mora na Terra, raciocinando, mora no continente tal, no país tal, no bairro tal, na rua tal. Mas parou aí? Onde é que a gente mora? A gente mora no corpo. Na nossa consciência. Na essência, a gente mora no corpo. Essa morada temporária que Deus nos emprestou. E aí, ele fala aqui, o homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. E é mesmo, ainda mais na época que foi escrito esse livro, década de 40. E do que a gente sabe hoje do corpo, nossa senhora, nem tem comparação. São 60 anos, 70 só, a partir dessa obra. É muito pouco tempo para tanta informação que a gente já tem do corpo, que é a nossa última moradia. Hoje nós temos aí na internet, né, visualizações, né, coloridas do funcionamento do organismo, que é a máquina perfeita, não tem mais perfeita que essa. Então, se nós temos agora informações que são necessárias, porque Jesus vai enviando as informações de acordo com a nossa capacidade de entendimento e necessidade, o que não vai ser nos informado desses mundos, né, exteriores que nós vemos aí, cada vez mais a permissão quando o homem coloca, lembramos sempre assim, como o homem coloca uma sonda em Marte, foi porque Jesus permitiu encarnar alguém com inteligente, com conhecimento, que fizesse os cálculos para aquela sonda ir lá, não é? Foi Jesus que permitiu, não nos esqueçamos disso. O homem, já li, né? É verdade, estamos no parágrafo 16. No meio. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra. E Jesus, na estrada de Damasco, brilhou mais do que o Sol, para Paulo, está relatado lá, né? Imagina, que espírito é isso? Não dava nem para imaginar. E que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Porque o nosso Sol é de quinta grandeza, né? Ele já está se apagando. Lembrando que Capela, né, Teresa? Falar de Capela. Capela é uma estrela. É só para dizer que Capela é uma estrela e num desses planetas, a gente lembrar... Do sistema de Capela. Do sistema de Capela, como o nosso Sol, uma estrela que tem o seu sistema. Aconteceu um exílio. Isso, que está relatado melhor no livro A Caminho da Luz. Isso, tá? Um exílio de uma grande massa de espíritos rebeldes, orgulhosos, desequilibrados, olha que beleza, que vieram que Jesus recebeu, que pediram a Jesus, né? O Cristo lá desse planeta pediu a Jesus se podia receber esses espíritos aqui na Terra. E eles têm raiva de Jesus porque acham, alguns deles,
que ainda, né, são considerados dragões do mal, eles acham que Jesus é que tirou eles lá, que foi o culpado deles saírem de lá, meu Deus do céu. A gente, quando quer se enganar, Por quê? se engana. Porque é aquele planeta que evoluiu, como a Terra está o que está acontecendo conosco, né? Para a regeneração. Aquele planeta também atingiu uma certa evolução, que espíritos que não moralmente estavam, porque a evolução real é a moral, não estavam evoluídos, inteligentes que eram, foram recambiados para cá, para novas oportunidades. Daí a alegoria que nós temos do Jardim do Éden, de Adão e Eva. Da queda, né? Da queda lá e tal, que é o Jardim do Paraíso, né? É. Exatamente. Sabe que Arquituro equivale a milhares de sóis iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu a ciência humana, né? Mediu a distância entre nosso planeta e a Lua. E agora, né? Nessa época o homem não tinha pousado na Lua. Mas hoje a gente sabe que a ciência também já desenvolveu e o homem pousou na Lua, andou na Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. E como eu falei, né? Já uma sonda já conseguiu pousar em Marte. Isso é o que a nossa ciência está conseguindo com a permissão de Jesus. A nossa ciência sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. Meu Deus do céu. Olha o que ele está falando aqui, gente. Milhões de sóis aglomerados. Milhões de sóis na Via Láctea. E a gente acha que só tem vida aqui na Terra. Meu Deus do céu. O resto, isso tudo é só pra gente olhar, ficar olhando, né? Mas é assim mesmo. Depende, né? Porque tem gente que não consegue. Nasce, cresce, morre numa cidade poluída, não vai ver nada. Também nem vê. Tem isso. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos, que é o tal do... Não é o nome daquele instrumento que o Higgs conseguiu identificar, o bóson, né? É um acelerador de partículas que bombardeia, né? Então a ciência já está cada vez mais adiantada. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, a luneta de alta potência é o telescópio, né? Agora, que nessa época não tinha o que tem hoje, não né? tem. Tinha o Hubble, mas agora já está ultrapassado, tem o outro. Jeb West. Né? James West, né? O nome do novo telescópio aí, muito mais poderoso. Ainda, né? Não, repetindo, mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Tereza, dá uma paradinha aqui. Quer dizer, então, o que a nossa ciência consegue enxergar é a parte material, é a parte, né, concreta do universo. Ela aí, infelizmente, por enquanto, ainda não consegue vislumbrar a atividade espiritual que existe no universo. Ela só consegue ver a parte material. Por quê? Né? É o que... Como é que se diz? A gente só consegue desvendar, por enquanto, a parte física. O Espiritismo veio para mostrar para a gente, de uma maneira mais clara, que existe também um universo espiritual, que existe vida espiritual no universo. Por isso que Kardec coloca que um dia, né, um futuro talvez não tão distante assim, haverá a união da ciência com a religião, porque a ciência vai cuidar da parte concreta, mas não vai desprezar
a parte espiritual que faz parte do estudo do espiritismo. O ideal vai ser quando essas duas, né, vamos dizer que esses dois movimentos se unam, ciência e religião. Mas isso que a Tereza está falando, olha, novamente em programas anteriores a gente citou, porque por causa dessa incursão do André Luiz em mundos, né, estranhos a ele, pelas ondas mentais de que são formados, e nós lemos e vamos repetir a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o Emmanuel ele vai falar de raios, ondas, médiuns e mentes. Olha o título, como é que ele pode. Raios, ondas, médiuns e mentes. E ele vem falando da teoria que tinha, que o átomo era uma partícula indivisível. A gente aprendeu isso na escola. Na minha época a gente aprendeu, antigamente. O átomo é indivisível. Não se divide. E não era assim, né? Ele vem dizendo dos missionários de Jesus, porque são na ciência também, dizendo de Dalton, Crookes, William Crookes, Röntgen, que foi do raio-x, Henry Becquerel, Casal-Curie, Rutherford, ele vem falando deles todos, né? E vem falando, dizendo que no último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Aí ele vem dizendo que o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O nosso corpo regido pela consciência, né, daquilo que nós já apreendemos das leis de Deus, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas que usa exteriorizado através da ação corporal nossa aqui. Que esse veículo carnal é um turbilhão eletrônico, que cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Então, ele está dizendo que os cientistas são sacerdotes do espírito. Tudo aquilo que a gente está lendo dos mensageiros, essa informação aqui que o Aniceto está dando, é que o Aniceto já estudou. Ele não está explicando detalhadamente, mas ele está dizendo para a gente aqui o quê? Que tudo é criação divina. E aí o Emmanuel está dizendo aqui que tudo, os cientistas são nada mais, nada menos, sem o saberem, sacerdotes do espírito. E que o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Porque a matéria, como a gente entende, os cientistas, isso não é o religioso que está falando, é o cientista. A matéria, como a gente entende, não existe. Por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. E mais adiante ele diz que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, que é a inteligência suprema. O futuro, ele diz, pertence ao espírito. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Né? Aí ele vem dizendo que todos somos médios dentro do campo da mental que nos é próprio e tal. Mas no final é que é interessante, que é o mais importante, que ele diz assim: todavia, depois de todas as informações que ele dá, é muito bonito, ele diz assim: todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas, quer dizer, no estudo aqui desse livro, do que ele disse, é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. O que ele está dizendo? Não adianta eu ter esse conhecimento todo e sem procurar reconhecer a necessidade de Jesus no coração e na consciência, não vai adiantar, não é? É isso que ele está dizendo. Por isso que o espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Mas a gente torce para que o dia, né, que essa união realmente se faça verdadeira e perene. O dia que a ciência humana se unir ao espiritismo, né? Mas nós veremos isso acontecer no corpo fora dele, né? Deus quiser. E principalmente depois da transição, quando realmente se estabelecer na Terra o ciclo de regeneração. Mas terminamos mais um programa agradecendo a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir.
rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que possam abençoar vossos lares, vossas vidas. Muita paz. Lembrando que hoje estudamos o capítulo 15 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.